Seja bem-vindo à minha barraquinha de mistérios e loucuras. E se você se irritou com o barulho do Dudu, que primeiro você não gosta de música, tá? Eu entendo. Tem como as novas roupas do rei, algumas pessoas não estão preparadas para minha habilidade com o Dudu. Mas você, pequena sadaquinha, que está cheio de perguntas, que deixa seus comentários aqui nos comentários e quer saber sobre espiritualidade, sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre yoga, sobre samadhi, sobre métodos práticos para transformar a consciência, sobre meios de você chegar à autorrealização. Você que deixa os comentários aqui embaixo hoje vai ter as suas perguntas respondidas. Vamos lá! Primeira pergunta é do Daniel. Você é incrível. Obrigado. Não acho que sou tanto, mas muito obrigado. Guilherme, há uma passagem na Bíblia que diz que Jesus passou 40 dias no deserto jejuando. Na sua opinião, levando em consideração as filosofias indianas e yógicas, o que significaria esse jejum de 40 dias? Tapasya. A gente chama isso de tapasya, o esforço para você se esvaziar das referências externas e ficar só com o eu e confrontar quem é você. É uma imagem mítica muito poderosa essa, né? O Joseph Campbell fala bastante disso, né? Você tem nessa história, na jornada do herói espiritual, como no caso de Jesus, Buda, Mahavira, você tem nesse momento da iluminação, da transcendência, por assim dizer, esse momento singular no qual o herói da história, o mestre, vai se defrontar consigo, assim como um herói heróico, né? Sei lá, na balada de Gilgamesh, ou na história do Beowulf, quando você entra na caverna e vai matar o monstro. No caso de Jesus, ele está no deserto, sendo tentado pelo demônio. Isso é uma prática de tapasya, assim como o Buda foi tentado exatamente pelo demônio quando sentou embaixo da árvore Bo. E tapasya é esse esforço para gerar calor, para gerar energia, para defrontar-se consigo mesmo e chegar à autorrealização. É sadhana yógica. E por que no deserto? Porque o deserto é um lugar em que você, como todos esses ambientes inóspitos, é um lugar em que você está absolutamente isolado da tua vida comum. Veja, por que no deserto? Porque ele estava numa região desértica. Se ele estivesse na Amazônia, ele ia para a floresta, né? E aí o deserto era o lugar para onde ninguém ia, era onde ele ia ter paz para poder confrontar-se consigo. E vários desses mestres das tradições Sufi, das tradições místicas abraâmicas, né, as tradições místicas cristãs, as tradições místicas islâmicas e judaicas, estavam ali no deserto, são as religiões do deserto, e aí são esses os lugares que esses mestres tinham para se isolar da companhia das outras pessoas, para poder contemplar o silêncio, para olhar para dentro e se perguntar as grandes perguntas. Será que isso fez Jesus despertar e se iluminar? Olha, para um cristão isso é um absurdo, né? Porque ele já era quem era e tal. Para nós, yogis, a gente pode dizer que aquele pode ter sido o ponto culminante. Ele já certamente tinha tido treinamentos espirituais bastante profundos, era uma mente, uma alma muito avançada, mas acho que ali, a hora que ele vai para o deserto, é a hora que ele tem a consumação do processo dele enquanto Cristo, enquanto mestre, e quando volta com toda a bagagem já para transmitir tudo que podia para as pessoas, né? Eu acho que sim. Você acha que Jesus, na verdade, era um yogi que dominava os siddhis e por isso fazia aquelas coisas? Sem dúvida, assim, seja ele um yogi formal, que tenha ido para a Índia aprender yoga, ou um yogi informal que espontaneamente descobriu esses caminhos do espírito, qualquer yogi, ao ver a história de Jesus, diria, isso aí é yoga, isso é sadhana. Tanto que, por isso que a Índia nunca se entusiasmou muito com o cristianismo, sabe? Tipo, tudo isso que seu Messias faz, nossos avatares também fazem, nossos yogis também fazem, nossos santos também fazem. Então, tá bem, nossa, ele anda por cima das águas, nossos yogis também. Ele ressuscita os mortos, os nossos yogis também. Qual é o big deal aqui, né? Ele é uma encarnação de Deus. Então, a gente tem uma lista de mais um monte. Você quer colocar o nome dele ali junto? Rama, Parashurama, Balarama, etc, etc, Krishna, Matsya, etc, 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 etc. É isso. Próximo. Essa revolução, a de si, não pode ser feita de forma mais lenta e gradual, ou consequentemente mais leve?
Será que as pessoas que passaram por um processo mais doloroso não quiseram fazer a revolução rápido demais? Olha, o termo revolução de si é esse abalo na consciência quando você está cansado de sofrer por ser contínua e neuroticamente a mesma pessoa enxergando as coisas da mesma forma. E a gente faz isso não porque a gente queira a coisa rápido demais, mas porque o resto da vida está doendo rápido demais. Me diz você, a vida como você está levando? Exatamente como está? Está perfeitamente boa? Estar nesse processo adormecido voluntariamente te satisfaz? Porque se esse é o caso, keep going, sabe? Vai fundo, continua nesse processo com a tua vida. Todo mestre vai dizer que o trabalho do autoconhecimento não é para quem quer, é para quem pode. Soa proselitista, soa elitista também, né? Mas é isso mesmo, assim, tipo, você precisa de uma grande coragem, uma enorme determinação e um tremendo foco, porque dói, demora e dá trabalho, mesmo você querendo com todas as suas forças. Agora, na boa, autoconhecimento de verdade só vai funcionar quando você quiser com todas as suas forças. Não dá para brincar de se autoconhecer como se fosse um hobby para ser super suave, leve e gostosinho. Se é super suave, leve e gostosinho, provavelmente isso não é autoconhecimento. Provavelmente isso é um processo de autoindulgência, de autoengano. Autoconhecimento é fantástico, maravilhoso, transformador, revelador, mas passa por um doloroso processo de defrontamento. Se não tem essa aspereza, eu desconfio muito. Próximo. Guilherme, sei que não tem muito a ver com o vídeo, mas queria fazer uma pergunta quando Jesus disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que ele quis dizer na sua interpretação? Interrogação ou sabedoria liberta? Tá? Pontuação. Use, não faz mal. Digo isso porque muitos usam essa passagem para rebaixar outras religiões, mas hoje não caio mais nessa falácia, até porque muito dessa fala é usada por políticos e pastores profanos e no passado justificaram vários massacres com esse texto. Esse talvez seja o motivo que demonizaram outras religiões sem conhecê-las. Então, por favor, vírgula, poderia fazer um vídeo ou escrever um comentário explicando? Sim. A interpretação dos yogis acerca disso. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não está falando da pessoa dele, circunstancial, Jesus, que vive e morre. E morreu. E ressuscitou, mas morreu. Ele está falando da consciência crística. Ele está falando daquele lugar em que ele não é indivíduo. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está falando do espírito, de Kutashta Chaitanya, daquele lugar universal, daquela experiência cósmica do centro dos centros, do eu real, do qual todos participamos e de onde todo sofrimento encontra seu fim. Ele está falando dessa possibilidade do Cristo interno em cada um de nós. Ele está falando desse Atman. Ele está falando dos ensinamentos dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o que eu ensino e não defender a minha personalidade. Porque, cara, um mestre que diz sede simples como as pombas, prudente como as serpentes. Um mestre que diz, quando lhe baterem uma face, ofereça a outra. Um mestre que diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Um mestre que diz, nas escrituras está dizendo, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu digo-vos, porém, que amai sim a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O mestre que fala disso não está pedindo para ninguém fazer propaganda proselitista para ele, não está pedindo para ninguém converter. Quando ele diz, vai e divulgue a boa nova, ele está dizendo, existe um caminho para além deste caminho de ou você é um predador que mata todo mundo, ou você foge dessas pessoas. Que era assim que se vivia nesse mundo. Ele está dizendo, existe um caminho para os valentes que escolhem a não violência, que escolhem a gentileza, que escolhem fazer o bem ao outro, que escolhem viver no caminho certo. É disso que ele está falando. Ele não está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então agora diga que quem não segue Jesus está condenado. Quando ele diz para convidar a boa nova, ele está dizendo para você mostrar que existe um outro jeito de se viver, melhor, e que se você praticar o que ele ensina, você muda a sua vida e muda a vida dos outros. Esse, para mim, é o ponto fundamental em que consiste a enorme contradição dos cristãos, que estão mais preocupados em olhar para a vida do outro, em condenar a vida do outro, em analisar a vida do outro, ao invés de usar desses ensinamentos como
pedra fundamental, pedra de toque para a sua própria conduta de vida, para a sua própria transformação. Afinal de contas, religião, religar, é o caminho para você se religar com Deus, não para você ligar aos outros, o eletricista espiritual. Então, quando você encontra em Jesus o seu mestre, aí sim, ele é o caminho, a verdade e a vida, a partir da palavra e do que ele ensinou. Quando você, como é o meu caso, não tem nele o seu mestre, mas tem nele um grande mestre, ora, eu vejo nele um desses professores universais capazes de mudar a história do mundo, falando de uma forma, dando uma mensagem para mudar o paradigma como a gente enxerga a realidade, fazendo a gente enxergar o mundo de uma forma diferente. Acho que é desse lugar que a gente fala, a gente está falando do lugar desse eu real, do Atman, do eu universal, da consciência crística, e não da personalidade de Jesus, de Nazaré. Yeshua, enfim. Próximo. Vamos lá, essa daí é uma pergunta polêmica. O Pabrode disse assim: não entendi o problema de sermos animais adestrados. Comer de talher, respeitarmos o sinal de trânsito, usarmos máscara enquanto os governos nos obrigou e paramos de usar quando os governos deixaram e a obrigatoriedade. Estamos a todo momento obedecendo regras e normas sociais do nosso entorno. Poxa, os animais adestrados pelo menos não precisam trabalhar para pagar aluguel e comer. Nem usar floresta, querido. Ai, ai, a gente é que torna a vida dos animais da floresta um inferno. Se deixarmos de ser adestrados, tudo o que existe de civilizatório em nós morre. Errado. A capacidade de viver com o outro dependeu de uma educação que nos foi dada por nossos pais e pelo ambiente em que convivemos. Até os animais precisam ser domesticados para que consigam viver conosco. É muito bonito falar em ética e bondade intrínseca quando fomos martelados desde que nascemos para sermos um indivíduo contribuinte para a sociedade. Mas para quê? Se o futuro não importa, qual o sentido de colaborarmos com os nossos semelhantes? Vamos lá, querido. Muita revolta e pouca ordem nas ideias, mas vamos tentar arrumar essa bagunça. Primeira coisa, você precisa diferenciar o conceito entre adestramento e educação. Educação liberta. Ah, você vai seguir regras não porque você foi mandado para seguir, mas porque você pensou sobre elas. Esse é o ponto fundamental, o paradoxo que cisma a moral da ética. A moral é norma que você segue por costume, porque todo mundo te mandou fazer. A ética faz você pensar sobre essa regra. E você não vai seguir simplesmente porque te disseram. Você vai seguir porque você começou a pensar que para o bom convívio, para a estruturação da sociedade vivendo em conjunto, em harmonia, e progredindo, e bem vivendo, e bem querendo uns aos outros, é bom você seguir esse conjunto de normas, mas aquele ali precisa ser questionada. Não fosse por isso, se a gente simplesmente seguisse o que nos mandassem, até hoje a gente estava apedrejando mulheres, até hoje a gente estava queimando mulheres, até hoje a gente estava escravizando a população preta. É porque a gente critica e questiona o status quo que nos adestraram e que tentaram enfiar na nossa goela, que as coisas mudam. Inclusive, pelo tom que você colocou sobre a gente usar máscara, você questionou isso tudo. Agora, a minha questão aqui com você é, diferente de ser um adestrado ou de ser só uma pessoa disruptiva sendo adestrado só pelo clubinho do pessoal do contra, eu não vou usar máscara, pega os papers de acho, os papers das universidades sérias, os papers em revistas científicas de alto impacto, aprende a ler texto científico, observa aquilo, contrapõe com os outros papers, vê quantas publicações aquele autor tem. Esse é o trabalho de se desadestrar. Então assim, nós comemos de talher, isso não é bom? Eu disse isso para um indiano, eu como com a mão quando eu vou para a Índia. E tá ótimo, lá a etiqueta é comer com a mão, comer com talher é um problema. Na China é comer com os palitinhos, né, os chopsticks, na China, no Japão, na Ásia inteira. Da onde você tirou que a norma de um único povo, exportada às vezes de forma violenta, quase sempre de forma violenta, é a norma vigente melhor para todo mundo? Essa é a diferença entre educação e adestramento. O adestramento te obriga, te faz acreditar que morrer pela pátria é uma coisa legal, te faz acreditar que você tem que obedecer de cima para baixo as normas e as regras que lhe foram impostas sem questionar, te faz acreditar que existe um valor intrínseco nesse conjunto de ideologias. A educação não. E por isso que a educação é tão perigosa. A educação ela é libertadora. Daí o Paulo Freire dizer de forma tão brilhante que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Ora, agora que eu fui adestrado e passei tanto tempo frustrado, puto da vida de seguir essas regras só porque me mandaram, mas eu tô aqui contido, irritado de segui-las, mas seguindo porque eu obedeço.
Minha obrigação agora é extravasar essas minhas frustrações todas que Freud explicaria tão bem e usar esse processo catártico e violento para impingir o mesmo sofrimento que colocaram em mim no outro como uma forma obscena, delinquente de compensação. Educação de verdade faz você questionar regras e refiná-las. Porque não está errado a gente ter certas normas e convenções para o bom convívio. A questão é a gente fazer isso de maneira inconsciente. E animais adestrados vivem de forma confortável porque, primeiro, a condição mental de um animal é diferente da nossa, ele recebe uma vida confortável e sem perigos. Mas assim, depende do animal. Um animal silvestre, por exemplo, colocado em cativeiro, vai estar sempre estressado. Por mais que ele pareça feliz, você ter lá um papagaio em casa. Tem uma amiga que tem um trabalho com papagaios verdadeiros, ela pode vir falar sobre isso aqui. Por mais que o dono de um animal silvestre possa achar, eu era uma dessas pessoas que achava isso, não tenho nenhum orgulho disso, de achar que, não, mas ele está recebendo tanto amor comigo, na floresta ele ia estar preso, etc e tal. Mas na floresta ele ia estar sendo arriscado a ser devorado por predadores, o risco real de um animal silvestre na floresta é o ser humano, tá? Porque todo esse rolê de caçar comida, de fugir de predador, é como a natureza vem funcionando desde sempre. Então, esse veio como essa coisa de adestrar animais, né? Nunca se falou de obesidade em animal doméstico até hoje em dia, quando o pet virou esse modelo de extravasar minhas carências, né? Então agora a gente tem cachorro, gato com obesidade, cachorro, gato com um monte de problema de saúde, cachorro, gato com problema de sedentarismo. Olha que loucura! Hã? Como que assim? De cortar as unhas? Não, de andar em piso, né? E as unhas estão sendo um problema, né? Porque eles andam só... Zoado. Pois é. Então, aí a gente interfere na natureza e estragando tudo. É muito bonito falar de ética e bondade intrínseca, quando fomos martelados desde que nascemos para sermos indivíduos, ou para sermos um indivíduo, então, erro de concordância. Nascemos para sermos um indivíduo juntos, ou sermos um indivíduo um no outro, grudadinhos, para sermos indivíduos contribuintes para a sociedade. Não é por isso que a gente fala de que seja bom falar de ética e bondade intrínseca, porque isso inviabiliza o convívio se não for assim, se a gente não perceber esse tipo de coisa. Mas para quê? Se o futuro não importa, eu nunca disse que o futuro não importa. Eu disse que a forma como a gente fica tergiversando e pensando e projetando a nossa mente para o futuro só nos gera ansiedade e sofrimento e que o único tempo que existe, de fato, é o presente. O futuro é um tempo psicológico, assim como o passado. Não existe um lugar que seja o futuro. Você está construindo o futuro, as aspirações para o futuro é o que nos movem, inclusive a aspiração para a iluminação é uma coisa que está lá na frente, é uma esperança, beleza? Beleza, mas ficar projetando a sua consciência para o futuro é parte dessa ansiedade, inclusive de fragmentar a sua atenção e te deixar sob controle. Qual o sentido de colaborarmos com os nossos semelhantes? Bom, tem um monte de respostas que eu posso dar para isso. Uma delas eu coloco naquele vídeo que eu falo, que eu uso os argumentos do Mathieu Ricard para refutar Ayn Rand, em que ele diz, olha, dados científicos nos mostram que, neurologicamente falando, o ser humano, a partir de neurônios, espelhos e um monte de coisa, deseja o bem-estar do outro, porque a gente, a não ser que você tenha alguma anomalia, seja uma anomalia social por conta dessa doença, desse egoísmo impingido em nós, por mídia, consumismo e competitividade, seja você ter uma anomalia cerebral do tipo uma psicopatia ou uma sociopatia, a não ser que seja assim, se você é uma pessoa normal, você tende à empatia. Se você é uma pessoa neurotípica, perdão, você tende à empatia. Nem neurotípico, eu não sou neurotípico, eu sou TDAH e sou uma pessoa empata, assim, né? Se você não tem nenhuma dessas doenças, anomalias que tendem ao egoísmo, você vê que a nossa existência ela é interdependente. A gente faz o bem para o outro porque nós somos conclamados a isso. É o que o Schopenhauer fala. Ela é a força que, essa força que ele chama de compaixão, é o que faz com que uma pessoa se atire no abismo para puxar a outra de lá, mesmo sem conhecer essa pessoa. Simplesmente porque ela não consegue ver a ideia, não consegue suportar a ideia da pessoa causando tanto mal a si mesma, então ela tenta salvá-la. Essa é a ideia. Então,
Não é uma questão de colaboração para o progresso da sociedade, mas é uma colaboração para o bom convívio da sociedade. Essa é a fundação da ética. Sugiro muito, e que você leia rápido, Ética do Spinoza, Ética Nicômaco do Aristóteles, Fundamentação da Metafísica dos Costumes do Kant e Crítica da Razão Prática. Acho que vai te ajudar a ter um panorama ético legal para seguir na filosofia ocidental, que acho que vai ser bacana para você estruturar suas ideias um pouquinho melhor, tá bom? Até mais! Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc e tal. Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalhem. Então pega esse link, manda para teus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar que você acha que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.